A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos iniciando mais um trimestre, o nosso quarto e último trimestre do ano de 2020. E nós iremos estudar neste trimestre as lições bíblicas, que tem o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Neste trimestre que se inicia, estudaremos então o livro de Jó, o livro do homem conhecido como Jó. E o comentarista bíblico desta lição, meus amados irmãos, que se inicia neste trimestre, é o pastor José Gonçalves. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, escritor e articulista. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e graduado em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Ele também é pós-graduado em interpretação bíblica pela Faculdade Batista do Paraná e mestre em teologia por esta mesma instituição. Amém? Eu gosto sempre de estar falando de quem é o comentarista para os irmãos estarem cientes e a par da pessoa que comentou a lição bíblica a qual nós estaremos estudando neste trimestre, que é esta lição bíblica, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Se os irmãos perceberem, quando estiverem com a lição, os irmãos perceberem na capa já, está informando que é terceiro trimestre. Só que não é terceiro trimestre, meu irmão. Essa lição seria usada no terceiro trimestre, caso não ocorresse a pandemia, porque todos foram pegos de surpresa. Então a CPAD já emitiu uma nota meses atrás informando isto, que devido ao fato da pandemia, a lição que seria no terceiro trimestre passou a ser do quarto trimestre. Como as lições bíblicas já tinham sido impressas, aí não poderia mais voltar, porque no caso seria um gasto extraordinário, um gasto extra, né, acima do que a CPAD suportaria, assim creio eu. Mas isso é irrelevante, porque o que nos interessa é o conteúdo a ser estudado no trimestre, o conteúdo a ser aprendido em cada escola bíblica dominical. Então, estaremos estudando o livro de Jó. Então, meus irmãos, vamos fazer uma introdução breve para entrar nos tópicos da lição. Vamos falar um pouco sobre o livro de Jó. Então, o livro de Jó, ele trata de um assunto, meu irmão, perenemente contemporâneo. Por quê? Porque o livro de Jó vai se basear todo ele numa pergunta que até hoje atormenta o ser humano. Fala atormenta o ser humano que não conhece a Cristo. Vamos falar nesse sentido. Então, o livro de Jó, ele vai tratar de um assunto. E que assunto é este? É a pergunta: por que o justo sofre? Por que o justo sofre? E é este o assunto que vai estar permeando em todo o livro de Jó, a qual nós estudaremos neste trimestre. Então, esta pergunta é tema principal do livro de Jó. E ela é uma das mais comuns até hoje, desde a queda de Adão e Eva. Esta pergunta ela é mais contemporânea do que nunca. Por que o justo sofre? Então, o livro de Jó resume-se em um drama narrado no estilo poético. O livro de Jó está inserido entre os livros poéticos. Quais são os outros livros poéticos? Eclesiastes, Provérbios, Salmos e Cantares de Salomão. Lamentações também entra nessa parte de livros poéticos, mas ela é estudado mais quando estuda os profetas maiores, pegando um pedaço do livro de Jeremias, como uma extensão do livro de Jeremias. Então, majoritariamente, os livros poéticos são esses: Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e o livro do Jó, o livro de Jó. Então, ele está incluído neste livro, nesse estilo poético. A gente tem que ter isso em mente. O livro de Jó é um livro que foi escrito em um estilo poético, em sua maioria. Majoritariamente, o livro de Jó é um livro poético. Por quê? Porque a parte que não é poética no livro de Jó é o prólogo. O que é o prólogo? É a introdução.
é o escrito preliminar, é o início, é as palavras iniciais que se iniciam no livro. E o epílogo, o que é o epílogo, meus irmãos? É a conclusão, são os últimos acontecimentos da história, a parte final do livro. Então essas duas partes, que é o prólogo ou o epílogo, ou seja, o início e a conclusão, está escrito em prosa. E o miolo do livro, no caso, o meio do livro, nós iremos tratar disso, está escrito em poesia, em versos poéticos. Então, seu valor literário, meu irmão, evidencia no variado e rico conteúdo. Que conteúdo tem o livro de Jó? O livro de Jó tem conteúdo filosófico, tem conteúdo científico, tem conteúdo profético e, acima de tudo, conteúdo espiritual. Lutero, meus irmãos, e outros grandes teólogos de gerações passadas exaltaram a preciosidade do livro de Jó, especialmente no que diz respeito ao relacionamento do homem com o seu Criador. As verdades neles presentes têm abençoado multidões de pessoas através dos séculos, e de modo especial os que sofrem. Isso porque, em primeiro lugar, trata-se da palavra de Deus. E em segundo lugar, porque o assunto abordado é algo comum entre os seres humanos, que é o sofrimento. Além disso, oferece explicações e razões sobre o assunto, porém, não como outros livros de cunho apenas humanístico, sem inspiração divina, que frustram e perturbam com soluções puramente teóricas e inadequadas para nossas vidas, não. Mas o livro de Jó é diferente. É um livro que teve inspiração divina, então é um livro divinamente inspirado para todos aqueles que almejam aprender com a história de Jó e com as palavras do Criador, porque o justo sofre. Então este será o tema principal do livro de Jó e será isso que será estudado ao longo deste trimestre. Então a lição número 1, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre o livro de Jó. Como eu já introduzi aqui para os irmãos, nós vamos falar sobre o livro de Jó. Então a lição 1 está abarcando o livro de Jó. O primeiro tópico da lição fala autoria, local e data do livro de Jó. Então, introdutoriamente, nós vamos falar quem foi o autor do livro de Jó. Não há certeza sobre quem escreveu este livro. Várias são as possibilidades levantadas pelos estudiosos da Bíblia. Como, por exemplo, uns falam que foi Moisés, outros Esdras, outros Salomão, Eliú ou o próprio Jó. O autor da lição bíblica, o pastor José Gonçalves, ele puxa para o lado de Jó, como se Jó fosse o escritor. E o que é mais aceito é isso, que Jó foi realmente o escritor deste livro. Porém, existe a coleção de tradições judaicas, denominada Talmud, atribui a autoria do livro a Moisés. Porém, fica em aberto isso, porque não se sabe quem é o autor do livro de Jó. O que se sabe é que ele foi um livro divinamente inspirado. Não se sabe quem foi o autor, mas se sabe que foi o Deus Todo-Poderoso e Deus que inspirou a autoria deste livro. Então, meus amados irmãos, acreditamos que Jó foi o escritor do livro, porque existem pormenores que só uma pessoa que estava inclusa naquelas situações, naquelas circunstâncias, naqueles diálogos, que teria a capacidade de escrever com detalhes todos aqueles diálogos. Então, fica aberto isso para os irmãos. Os irmãos, muitos vão dizer que foi Moisés, outro até o próprio Eliú. Quem é o Eliú? Eliú é o quarto amigo que vai aparecer dialogando com Jó, mas majoritariamente no nosso meio aqui evangélico, no Brasil, acreditamos que foi Jó. Mas, como eu falei para os irmãos, isso difere, porque sabemos que o livro teve uma inspiração divina e, como tal, é um livro divinamente inspirado e serve para nos exortar, consolar e edificar, porque é um livro que foi inspirado por Deus. A pessoa histórica de Jó. Porque há pessoas que falam que Jó é um personagem fictício, não foi um personagem real. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque Jó foi uma pessoa
histórica, foi uma pessoa real. Não é à toa que ele é citado tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento. O profeta Ezequiel cita Jó. Ezequiel 14:14 fala: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então aqui Ezequiel está mostrando que Jó, de fato, foi um ser histórico, um personagem real histórico. Isso no Antigo Testamento é testificado por Ezequiel e no Novo Testamento é testificado por Tiago. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11 fala: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então aqui vemos Tiago escrevendo e mostrando que Jó é um personagem real, foi um personagem histórico que existiu, que habitou nesta terra. O autor também fala aqui neste primeiro tópico, fala a terra de Jó. Que terra era essa de Jó? A terra de Jó, já no início do texto, já mostra, destaca, era a terra de Uz, que era uma terra literal. Essa localização da terra natal de Jó seria leste de Canaã. Hoje, que região seria essa de Ur, a terra de Uz, onde Jó habitava? Seria hoje, provavelmente, a área dali da Arábia Saudita. Seria esta parte ali que Jó habitou. Então, meus amados irmãos, nós não sabemos com certeza quando foi escrito o livro de Jó. Nós falamos que não sabemos quem foi o autor e também não temos a certeza em que data foi escrito o livro de Jó. Porém, tem vários estudiosos da Bíblia que atribuem a diferentes personagens. E se os irmãos perceberem que os personagens que eles acreditam, tipo Moisés, Salomão, Esdras, o próprio Jó, ou até o Eliú, pode ver que são personagens de épocas diferentes. Então, por isso também, como não se sabe a autoria do livro, também não se sabe quando o livro foi escrito. As evidências internas apontam para a época patriarcal. Então, a época de Jó provavelmente foi essa época patriarcal. Assim sendo, meu irmão, Jó teria sido contemporâneo de Abraão. Outros pensam que o livro é do tempo de Salomão. Não há nada no livro indicando que Jó conhecesse as leis hebraicas e suas cerimônias como as temos a partir do livro de Êxodo. Isso é importante os irmãos terem em mente. Os holocaustos, meu irmão, que Jó oferecia a Deus, mencionado no início do seu livro, não eram aparentemente os mesmos sacrifícios realizados pela ordem sacerdotal levítica, não era. Daí a ideia aceita de que o poema tinha sido escrito antes da libertação do povo de Deus do Egito. Então, caso o livro tenha seu autor como Moisés, como alguns sugerem, então provavelmente Moisés escreveu quando estava em Midian. Essa é uma das vertentes. Jó viveu, meu irmão, em uma região onde havia pastagem e água para o seu gado. Ele possivelmente, Jó residia na cidade, conforme o seu livro deixa isso, infere isso em Jó, capítulo 29, versículo 7. E Jó provavelmente deixava os animais e a lavoura aos cuidados dos muitos servos, porque Jó era um homem rico, tinha muitos servos. E arqueólogos, meu irmão, descobriram cerca de 300 ruínas de cidades, de civilizações remotas na antiga região Uz, que é a cidade onde Jó habitou, segundo a Bíblia Sagrada. Isto é, na parte meridional das terras bíblicas, no período patriarcal. Então, meus amados irmãos, este é o nosso primeiro tópico da lição. Vai falar da autoria, local e data do livro de Jó. A autoria não se sabe. O local que Jó vivia, o que Jó estava ali, provavelmente se Jó o escreveu, foi em Uz. E a data do livro de Jó é uma data incerta, como nós falamos, porque depende da visão da pessoa que adota qual autor. Cremos que o autor foi Jó, como eu falei para os irmãos, mas isso indifere a relevância do livro, para nós, no caso. O segundo tópico vai falar da estrutura literária do livro de Jó. E ele está dividido em três
subtópico é prosa e poesia, organização e abundância de figuras de linguagens. É aquilo que eu já tinha falado para os irmãos. A estrutura, o livro de Jó está escrito em prosa e em poesia. O prólogo, que é o início do livro, que vai de Jó 1 até o capítulo 2, versículo 13, e o epílogo, que é a parte final, que vai Jó de capítulo 42, do versículo 7 ao 17, essas partes estão escritas em prosa, essas partes estão escritas em prosa. O que é prosa? É um discurso direto, meu irmão. É um discurso que é organizado em parágrafo. Então, isso está escrito em prosa. Já a parte central do livro, que vai do capítulo 3 ao capítulo 42, versículo 6, está escrito em poesia. Esta é a parte que está escrita em poesia, que é o texto intermediário, é o miolo do livro. Então, essa parte do livro está escrita em poesia, e a parte inicial e a parte final está escrito em prosa. A organização do livro, então, no texto que está em poesia, que é o miolo, a parte central, que vai do capítulo 3 ao capítulo 42, versículo 6 de Jó, ela está organizada da seguinte maneira. Primeiro existe um monólogo feito por Jó. Depois vem 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, que ele faz Bildade e Zofar. Depois vem 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, chamado de Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde Deus se manifesta através de seu poder e sua graça. E, por fim, acontece a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então, esta é a organização da parte poética do livro de Jó. O livro de Jó é um livro que tem uma abundantes figuras de linguagens, porque é um livro que tem muitas metáforas, porque nós percebemos também que existe também o paralelismo bíblico. O que é o paralelismo bíblico, meu irmão? Paralelismo é a semelhança, é semelhante, ou seja, é a correspondência entre duas coisas. É eu colocar paralelismo, está falando paralelo, é colocar um ao lado da outra e comparar. São semelhantes, são parecidos, então são paralelos, semelhantes. Então o livro de Jó é um livro abundante nessas figuras de linguagem. Vem muitas figuras de linguagem que aparecem no texto do livro de Jó. E por fim, meu irmão, a natureza e a mensagem do livro de Jó. Então, a natureza e a mensagem do livro de Jó é porque os justos sofrem, como eu falei na parte introdutória. Isto é o que vai permear e é a parte central, é o assunto, é o tema central do livro de Jó. É porque os justos sofrem. Esta é uma das questões que vai ser mais tratada ao longo do livro de Jó. E é tudo isto que nós vamos estudar. Porque Jó também é um livro revelador de fatos divinos e sobrenaturais. Ele aborda fatos essenciais sobre Deus, o favor para com seus filhos e seu controle sobre Satanás. Fala da confiança que ele quer que tenhamos nele. Mesmo que não pareça ser assim nos primeiros capítulos, meu irmão, é evidente nos últimos. Porque os justos sofrem enquanto os ímpios gozam de saúde e prosperidade. É um livro que vai avivar a nossa esperança. Então, o livro de Jó vai seguir o seguinte desenvolvimento. A mensagem vai ser essa. Primeiro, o problema do sofrimento. Segundo, as razões falsas apresentadas pelos homens para o sofrimento. Isso nós vamos ver. Tudo isso neste trimestre. Segundo, as razões elucidadas, mas ainda incompletas sobre o sofrimento. E quarto, e por fim, é a explicação da parte de Deus sobre o sofrimento. Então, tudo isto nós vamos estudar ao longo deste trimestre, porque o ser humano, meu irmão, ele não compreende Deus, ele não consegue saber a revelação divina que tem sobre os homens, porque como é que pode o ser humano, olhando pelo seu olhar natural, compreender isto tudo que acontece com ele próprio? E se não fosse esse livro de Jó, certamente hoje nós estaríamos neste mesmo erro que os amigos de Jó cometeram, é atribuir o sofrimento a algumas falhas, aos pecados,
a coisas que não condiz com a realidade nem com a verdade, porque Jó era um homem íntegro, temente a Deus e reto, porém foi o homem que foi tentado pelo inimigo, provado por Deus e sofreu, para mostrar que o sofrimento independe de pecado do ser humano. O sofrimento não advém porque o ser humano pecou, ele vai sofrer. Não. Essa é a consequência final do pecado para aqueles que não aceitarem a Cristo. Aí vai ser o sofrimento eterno. Mas os sofrimentos que nós estamos falando aqui, que é as diversidades na nossa vida cotidianas, isso não é reflexo do nosso pecado, não. Mas talvez seja tentação do inimigo, ou também pode ser a provação de Deus na nossa vida. Deus provando o nosso ser, provando a nossa fidelidade a Ele. E nada como estudar o livro de Jó para vermos o quanto Deus é misericordioso e maravilhoso para conosco. Então, meus amados irmãos, este é o nosso primeiro subsídio dessa lição, uma lição introdutória que fala sobre o livro de Jó. Falamos apenas uma introdução. Então, vamos falar um pouco agora sobre a síntese, uma síntese do livro, porque essa primeira lição tem como tema o livro de Jó, então a síntese do livro. Jó sofre várias calamidades, perde todos os seus bens, perde a saúde, ficando seu corpo cheio de chagas. Seu sofrimento é intenso, meus irmãos. 3 amigos procuram ajudá-lo, porém com aconselhamentos à base do raciocínio humano e de argumentos sem amor e sem piedade, o que piora a situação de Jó. O jovem Eliú chega por último e suas palavras apresentam alguma esperança para o patriarca. As razões apresentadas por este quarto amigo ajudam um pouco, mas não responde à pergunta que mais atormentava Jó. Finalmente, Deus fala e o sofredor encontra a solução que tanto anela. A esperança que no fim do sofrimento não existia, meu irmão, começou a brotar quando as justas razões do problema são abordadas. Essa esperança tornou-se realidade com a réplica majestosa e incomparável do Altíssimo. Jó se humilhou reverentemente ante a grandeza e a soberania de Deus, e logo depois foi duplamente restaurado. Então, as 4 partes principais do livro são prólogo, diálogo, monólogo e epílogo. Lembrando que o prólogo e o epílogo são as partes em prosa, que foram escritos em prosa. Já o diálogo e o monólogo, que é a parte central, o miolo do livro, foi escrito em poesia. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos, que continue nos acompanhando neste trimestre. Estaremos estudando este livro maravilhoso, que é o livro de Jó. Iremos aprender muito, iremos aprender porque o justo sofre, iremos estudar as explicações pelo raciocínio humano dos amigos de Jó para tentar explicar por que ele estava sofrendo, mas no final, a resposta final vem de Deus e nós veremos e aprenderemos que o sofrimento não é reflexo do pecado, nem de falta, nem de falha, nem por deixar de fazer alguma coisa, mas sim, como o livro de Jó nos ensina, o sofrimento pode vir advir tanto da aprovação de Deus, tanto da tentação do inimigo, quanto das adversidades da vida cotidiana do ser humano. E muitas vezes o sofrimento que advém à nossa causa, a nós, que advém a nós, muitas vezes são escolhas erradas que nós fazemos. Então, neste trimestre, nós estudaremos este livro abençoado e maravilhoso. Não se esqueça de compartilhar nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Está na descrição desse vídeo, meus irmãos, o link para o teste online, para os irmãos que queiram fazer o teste online, vão clicar neste link, vai ser direcionado para o teste online. Os irmãos podem compartilhar também o link do teste online. E não se esqueça do mais importante, meu irmão, deixar o seu joinha se você gostou desse vídeo. Abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa vida. Deixe seu joinha, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito. E que Deus abençoe a sua vida e de sua família e de seus alunos, de sua igreja e de toda a sua vizinhança, em nome de Jesus Cristo. Continue nos acompanhando. Amém.